Marcos 10, 46. É um texto bem conhecido, mas eu queria estudar com vocês um pouquinho nessa palavra, para a gente tirar um aprendizado com essa palavra que Marcos deixa aqui relatado nesse livro, para que nós possamos a cada dia aprender um pouco mais com o Senhor. Marcos 10, 46. Verso 46 de Marcos 10 diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouviu que era Jesus de Nazaré. Começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. E Jesus, olhando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Pode se sentar. Obrigado, Deus, pela sua palavra, por esse momento tão privilegioso, Pai, que nós estamos aqui. Um momento, Pai, tão abençoado, ao qual o Senhor nos abençoa. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nós temos a oportunidade de estarmos aqui numa quarta-feira para agradecer ao Senhor. Que nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Nós andávamos cegos neste mundo, Pai, enxergando com os olhos carnais, mas não enxergávamos, ó Pai, a sua grandeza, o seu amor, a sua bondade, a sua fidelidade. E hoje nós conseguimos enxergar, Papai, de uma forma especial, de uma forma maravilhosa. Esse texto relata sobre um homem que não enxergava, Pai, mas ele consegue ouvir que o Senhor estava passando. E ele começa a clamar, ele começa a gritar, ele começa a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que a cada dia nós possamos pedir as suas misericórdias, Pai. Como a tua palavra diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Nós oramos nessa noite, te louvando e te agradecendo pelas ofertas, pelos dízimos, cada um que tem dizimado e ofertado nesta obra, Senhor. Abra as janelas dos céus e abençoa poderosamente, Pai. Abra, Senhor, as comportas dos céus e derrama bênção sem medida sobre cada um. Nós oramos nessa noite te agradecendo e te louvando em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra no capítulo 8 aí, de Marcos. Marcos, capítulo 8. Aleluia, Jesus. 8, 22. Diz assim: Chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogavam-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe distintamente, e a todos, e mandou para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Aqui alguém traz um cego até Jesus, para que Jesus tocasse nos olhos dele, para que ele pudesse enxergar. Diz o texto que Jesus cospe nos olhos desse homem, e impondo as mãos, esse homem acaba recuperando
a vista, esse cego acaba enxergando. Aqui ele cuspiu e tocou, e aqui no capítulo 10 ele pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Jesus nessa noite ele pergunta para cada um de nós: o que queres que eu te faça? Qual seria o nosso pedido para Jesus hoje? Qual seria a nossa petição, o nosso desejo? Qual seria a coisa que ele faria, que nos favorecia melhor, que seria melhor para cada um de nós? Qual será o pedido que nós faríamos para Jesus hoje? Se ele falasse: o que queres que eu te faça? O que você responderia para ele hoje? O que nós responderíamos? Eu simplesmente pediria para que Deus pudesse mudar o coração das pessoas, para que os corações das pessoas se voltassem mais para Ele, do que para tantas coisas que acontecem, tantas coisas que vêm sendo feitas, e as pessoas não estão percebendo o quão distanciando de Jesus elas estão. Então nós precisamos pedir a Deus que, quando Ele faz esse pedido: o que queres que eu te faça? Então que nós possamos a cada dia buscar. Aqui no capítulo 10, 35 diz assim: e aproximaram-se dele Tiago, João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faças o que pedimos. E ele lhe disse: o que queres que eu faça? E eles disseram: conceda-nos que a tua glória, e nos assentemos à sua direita, uma à tua direita e outra à esquerda. Então aqui os discípulos, aqui os filhos de Zebedeu, Tiago, João, eles conversam com Jesus, e ele pede para Jesus o que queria que eles fizessem. Eles fizeram um pedido. E Jesus perguntou: o que queres que eu vos faça? E eles disseram: conceda-nos que na tua glória nos assentamos à sua direita, um à sua direita e outro à sua esquerda. Tiago e João, eles pediram aqui para Jesus que a única coisa que eles queriam que Jesus fizesse é que na glória dele, ele se assentasse um de cada lado dele. Quantas vezes nós poderíamos pedir isso para Jesus, né? Que eu se assente do teu lado, ou do teu lado esquerdo, do teu lado direito, não importa, mas que eu se assente do teu lado. Que na sua glória eu possa ter participação da sua glória. Que eu possa fazer parte daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então Jesus, ele sempre vai respondendo, né, aquilo que nós perguntamos. João 9, quando aquele cego chega ali, ele fala assim: olha, ele cospe no chão, faz um lodo, joga nos olhos daquele cego e diz assim: vai até o tanque de Siloé e se lava. E aquele cego vai até aquele tanque, se lava e volta vendo, e as pessoas questionam. As pessoas acabam dizendo: não, isso é mentira, isso não aconteceu. Como que pode um homem comum, um homem pecador, fazer um milagre desse? Isso não existe, isso é mentira. E outra coisa, ele fez isso num dia que é impróprio fazer, não pode fazer nesse dia. E aí eles questionam tanto, e aí ele pergunta quem foi, e ele só fala assim: um homem chamado Jesus fez isso. Então ele não falou Jesus fez, ele falou um homem chamado Jesus. Então ele também não tinha conhecimento de Jesus. Ele não tinha conhecimento, mas ele fala assim: ó, um homem chamado Jesus fez isso. Alguém pode chegar em você e falar assim: mas como que você recebeu cura? Aquela mulher chamada lá, Edilane, orou por mim, eu estou curado. Aquele jovem lá chamado Moisés orou por mim, eu estou curado. Então ele não tinha conhecimento de quem era Jesus. Quando foi perguntado para ele quem fez isso, ele poderia falar: Jesus, o Filho de Deus, não é? Não, ele disse: um homem chamado Jesus fez isso. E ele mandou eu ir no tanque lavar, eu lavei e agora eu estou vendo. Não, você não nasceu cego, não, é mentira. E eles ali chamam os pais desse cego, e os pais falam assim: olha, ele nasceu cego, como ele está vendo agora, eu não sei, pergunta para ele, ele já tem idade para responder por ele mesmo. Então os pais falam assim: olha, não é mais criança, para que nós possamos responder por ele, já é um adulto. Então ele pode responder para vocês como
que ele recebeu esse milagre? Como que ele está enxergando? Porque ele era cego. Ele nasceu cego. Então nós vemos que Jesus vai fazendo milagre ao longo da nossa vida. E muitas vezes, muitos de nós passam desapercebido por algumas situações que Jesus faz na nossa vida. Como eu disse, a pastora me falou, quantas pessoas foram curadas? Quantas pessoas receberam milagres? Nós chegamos um dia na casa de uma pessoa, e o inimigo pegou ele lá e colocou uma doença nele, porque ele nem tinha aquela doença, nem existe aquela doença nele, mas naquele momento ele começou a passar mal, e começou a ficar tonto, e acabou ficando lá, e não levantava, não andava, não fazia nada, e as pessoas endoidaram, vamos levar para o médico, foi o que eu falei no culto passado, né? Se alguém passar mal, qual que é a primeira atitude de nós? Muitas vezes é catar e correr para o hospital, né? E naquele dia eu estava com tanta fé, que eu falei assim, não, ele só vai para o hospital depois que eu orar por ele. Se eu orar por ele, Jesus não curar, eu levo ele para o hospital, eu levo. Mas ele não vai precisar ir não. E oramos por aquele rapaz, e aquele rapaz não precisou ir para o hospital, pode ter ido outro dia. Ele foi outro dia de acidente, que acidentou aí na cidade. Mas por aquele momento que o diabo colocou aquela doença nele, ele não foi. Aquele menino viu a glória de Deus, a mãe viu, a irmã viu, as pessoas que estavam ali viu a glória de Deus naquele dia, naquele momento. Vocês lembram quanto tempo quanto o Zander tinha naquela época? Tinha uns 18 ou menos? Não lembro. Hoje eu acho que ele tem 30. Devia ter uns 17, 18 anos. Então aquelas pessoas viram, só que até hoje ninguém tomou uma posição. Nem ele, nem a família, nem pai, nem mãe. Mas viram o milagre de Deus naquele momento. A situação que ele estava, a mãe se preocupou tanto que ela falou assim, tem que levar para o hospital de qualquer jeito, tem que ir correndo. E eu falei, não vou levar. Porque antes de eu chegar aqui ele estava bom. Porque que a hora que eu bati o pé na porta da casa ele arruinou? É porque ele não queria, o diabo não queria deixar ele ouvir a palavra. Mesmo depois de tudo acontecido, ele ouvindo a palavra, ele vendo o milagre, ele não consegue. Ele não consegue. Aí você vai perguntar por quê? Porque ele não vai querer deixar a vida que ele leva. Ele não abre mão da vida que ele leva. Então, infelizmente, as pessoas hoje, eles enxergam, eles vê com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais eles não conseguem enxergar. Que é muito melhor deixar o que está fazendo e seguir a Jesus. Por isso que o texto diz assim, que ele seguiu o verso 53. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Ele disse assim, e logo viu, e seguiu Jesus pelo caminho. Ele seguiu Jesus. Ele não quis mais deixar Jesus. Ele seguiu a Jesus porque ele tinha visto o milagre que tinha acontecido na vida dele. Quantas pessoas precisam olhar como nós olhamos e falar assim, eu vou seguir a Jesus, não importa o que aconteça, eu vou seguir a Jesus, porque eu vi o milagre que ele fez na minha casa, eu vi o milagre que ele fez na minha família, eu vi o milagre que ele fez no meu filho, na minha filha, eu vi o que ele transformou a minha casa, a minha família. Só que as pessoas, eles não conseguem enxergar dessa forma. Eles enxergam da forma que todas as pessoas enxergam. Ah não precisa ser assim. Não precisa ir quarta-feira para o culto, quarta-feira para o culto só vai ter meia dúzia de pessoas lá. Você vai fazer o que lá quarta-feira? Ah não precisa não. Quantos talvez dão ouvido para isso? Quantas pessoas dão ouvido para aquilo que não é de Deus e não conseguem enxergar o que é de Deus? Então nessa noite, esses textos, ele nos ensina a enxergarmos diferente, a olharmos diferente. Não importa o que aconteça com a minha vida, Jesus vai continuar sendo o mesmo. Jesus não vai mudar. Jesus não vai mudar porque eu não quero ou porque eu quero. Jesus vai continuar sendo o mesmo. Senhor e Rei dos Reis. É um Deus que cura, é um Deus que liberta. É um Deus que, como diz aqui no capítulo 10, 27, Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens são impossíveis, mas para Deus não, porque para Deus todas as coisas são possíveis. É possível nós enxergarmos diferente. É possível nós agirmos diferente. É possível nós nos colocarmos diferente.
É possível nós nos posicionarmos diferente. Alguém vai dizer para você: não precisa ser assim. Não precisa. Se nós olharmos assim: eu não preciso ir na igreja na quarta-feira. Vou só no domingo. Se alguém falar assim: olha, não é preciso você comer todo dia. Não é preciso. Para que você vai comer todo dia? Como uma vez por semana, tá bom? Você não engorda, não gasta. Não é verdade? Não vai gastar dinheiro, não vai engordar. Depois vai querer comprar, no meu caso nosso, não vai querer comprar caneta emagrecedora, porque não comeu. Mas fala isso para alguém que come 4 vezes por dia, para você ver o que você vai escutar. Ele vai dizer assim: eu como com a minha boca, meu dinheiro, sem ter nada a ver com a minha vida. Pronto. Ponto final, acabou. Então nós precisamos, mesma coisa, dizer para as pessoas: eu preciso de Jesus todo momento da minha vida. Não é só nos cultos, eu preciso dele todo momento. Eu preciso dele em casa, eu preciso dele lá no meio da roça, eu preciso dele quando eu estou andando na cidade, eu preciso dele. Oh, aleluias! Quantos livramentos Deus não tem nos dado? Eu fui foi antes de ontem nós fomos no mercado? Antes de ontem nós fomos no mercado e cheguei lá e encostei no lugar. Mas eu encostei num lugar assim e os carros estavam passando muito perto, tinha uma caminhonete, ficou muito apertado. E aí o cara que estava do lado ia sair. Eu falei: bom, vou sair, né? Encosta ali onde você vai sair, dá mais espaço até para os outros, para mim também. E eu dei ré, e o senhor entrou com a caminhonete, e de vez dele ir para frente, ele começou a dar ré, eu buzinando, e nada. E aí até que eu dei uma buzinada na porta, botou eu assim, o outro que estava do lado, olhou e falou: aí parou. Mas foi isso aqui, ó. Eu falei: foi a mão do senhor que segurou essa caminhonete, porque não é possível de não ter batido. Então a gente vê que Jesus, ele nos livra a cada momento, cada instante, ele livra a gente. E muitas vezes a gente não quer enxergar, não quer entender que é a mão dele. Tem pessoas que falam assim: não, é eu que sou o bom motorista. Eu dirijo bem, mas se Deus não estiver dentro do carro junto comigo, eu não sirvo para nada. Não é porque eu sei dirigir que vai. Não, se ele não tiver, não vai ter jeito. E muitas vezes isso não é só dentro de um carro, é dentro da casa, é dentro da família, é no trabalho, é na escola, é onde nós formos. O Espírito Santo está conosco, ele nos guarda, ele nos sustenta, ele nos fortalece. Como o salmista diz no Salmo 34, 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e os livra. Então ele nos livra de acidente, ele nos livra de cilada, ele nos livra de tantas coisas, Deus tem nos livrado, né? Quantas coisas, se você for olhar esse vento que deu ontem, quanto estrago fez, para a glória de Deus, não aconteceu nada. Mas quantos talvez perderam coisas, passaram apuro, ficaram talvez ao relento? Quantos? E nós passamos por isso. E nós muitas vezes passamos por isso, mas a mão do Senhor nos livra. A mão do Senhor tem sido por nós. Por isso que ele diz assim: o que queres que eu te faça? Eu peço a Deus quando ele fala assim: o que quer que eu te faça, Tenório? Senhor, que o Senhor me sustente, que o Senhor me fortaleça a cada dia, que eu não enxergue ao natural, mas que eu enxergue ao espiritual, que os meus olhos não venham enxergar a dificuldade, mas que os meus olhos venham ver a vitória e a bênção do Senhor na minha vida. Então que nós possamos, quando ele diz assim: o que queres que eu te faça? Talvez alguns possam dizer assim: olha, eu quero que o Senhor cure o meu pai, quero que o Senhor cure a minha mãe, quero que o Senhor tire essa doença da minha mãe, do meu pai. Alguns estão passando hoje por doenças terríveis. E se talvez Jesus falasse com ele hoje: o que queres que eu te faça? Talvez ele poderia falar assim: olha, entra no hospital e cura o meu pai, entra lá naquela UTI e tira a minha mãe de lá, entra naquela UTI e tira o meu filho de lá, converte o coração do meu esposo, da minha esposa, do meu filho. Eu não sei quantas pessoas, quando Jesus chegar hoje, dizer assim: o que queres que eu te faça? O que eles responderiam para Jesus? O que queres que eu te faça? Eu, para mim, só falar: Senhor, me mantenha firme e forte na sua presença. Não deixe, Senhor, que a minha fé desfaleça.
Não deixe que os meus olhos enxerguem o que as outras pessoas enxergam, mas que os meus olhos vejam somente o Senhor. Que os meus olhos enxerguem somente ao Senhor, somente a tua obra, a tua bênção na minha vida. Que os meus olhos não olhem nem para um lado nem para o outro, mas que fiquem firmes, olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da minha fé, do meu chamado. Quantas pessoas hoje poderiam responder para Jesus alguma coisa? O que queres que eu te faça? Talvez você tenha uma pessoa que você gosta muito, e você pode falar assim: Senhor, eu queria que o Senhor convertesse o coração dele, o coração dela. Senhor, eu queria que o Senhor mudasse o pensamento dele, o pensamento dela. Senhor, eu queria que o Senhor falasse com ela. Queria que o Senhor se apresentasse a ela com sonho, visão, não sei, mas se apresente a ela, se apresente a ele, para que os olhos dele te enxerguem como eu enxergo. Porque se as pessoas começarem a ver Jesus da forma que Jesus é, as pessoas mudam. Mas o problema é que as pessoas não conseguem enxergar Jesus como ele é. Eles enxergam Jesus como um Deus de todo mundo, como um Deus que faz tudo, que perdoa tudo, que aceita tudo. E muitas vezes não é assim. O nosso Deus, ele olha e ele nos observa, ele nos enxerga e ele não aceita o pecado na nossa vida. Ele nos aceita como pecador, mas ele não aceita o pecado. Ele não compactua com o nosso pecado. Ele nos ama como pecador, mas ele rejeita o nosso pecado. Então, se alguém perguntasse hoje: Jesus, Jesus perguntasse: o que você quer que eu te faça? Talvez algumas pessoas poderiam falar: Jesus, tira esse pecado de mim. Mas não é Jesus que tira o pecado, porque ele já disse que ele já veio como cordeiro para tirar o pecado do mundo. É as pessoas que voltam ao pecado. Eu gosto muito daquele texto de Pedro, quando Pedro fala assim que o cão ele volta a voltar no próprio vômito e a porca volta a rolar no lamaçal. Ele fala assim: assim são aqueles que entenderam, viram os milagres de Deus, mesmo vendo, mesmo conhecendo, eles viram as costas e vão embora. É isso que Pedro diz: se torna como um cão e como uma porca que volta a rolar no lamaçal. Se você pegar um chiqueiro de terra, de chão batido, e você jogar água nos porcos, você pode ter certeza que ele vai rolar. Ele vai rolar na lama, não vai ficar em pezinho, limpinho de jeito nenhum. Então o texto diz isso porque eles viram a glória de Deus. Jesus está falando através de Pedro que eles viram a glória, eles viram o milagre, eles viram a mudança, eles viram a transformação, mas voltam a fazer a mesma coisa que faziam. Você quer ver o ser humano quando ele vem para Jesus? Jesus liberta ele, Jesus cura, Jesus transforma a vida dele, e ele não consegue se manter no caminho. Se ele bebia, a primeira coisa que ele faz, ele vai beber. Se ele fumava, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai fumar. Se ele usava droga, é isso. Você vai ver que ele volta a ir para os mesmos lugares. Eu falei um dia aqui de uma pessoa que se converteu comigo, junto comigo, né, e fazia parte do mesmo trabalho que a gente fazia, e ele era um dos nossos. E um dia eu indo para Alto Paraná, para ministrar em Alto Paraná, eu olhei num botequinho que tem ali, e quem que eu vi lá dentro? Ele. Aquele cara que se assentava conosco para orar, que ia para as vigílias, que orava, que lia a Bíblia, que questionava. Um dia me questionou dentro da Bíblia, me apontando o dedo para dizer assim, que não era daquele jeito. E aquele cara estava de volta para o mundo. Ele veio, ele fez tudo, ele viu a glória de Deus, ele viu o milagre, ele viu Deus transformar o casamento dele. Tanto é que depois ele largou da esposa, porque ele tentou matar ela com a facada, quando ele começou a voltar para o mundo. Então a gente vê que as pessoas, eles veem o que Deus fez, eles enxergam, mas eles não conseguem se manter. Só se mantém aquele que diz assim: Senhor, a minha vida pertence ao Senhor. Não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim.
Quando nós falamos isso, o inimigo não consegue nos tirar mais, porque não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Independente se tiver um ou dois ou três, não importa. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então uma alma, a sua alma vale mais do que todas as almas dessa cidade, se você se entregar de verdade para Deus. Então é por isso que nós pregamos, é por isso que nós falamos do Evangelho, porque talvez Deus vai usar a sua vida para converter alguém, e essa conversão vai ser uma revolução no mundo, talvez mundial, através da vida daquela pessoa, que talvez ainda não está aqui, mas vai estar em nome de Jesus. Porque quando ela enxergar, quando os olhos dela for abertos, ela vai saber que Deus a chamou e que Deus tem um grande ministério para a vida dela. Amém? Glória a Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Continua orando, pedir a Deus pela vida da irmã Fátima, do Luiz, do Manuel, que não veio hoje, que Deus venha abençoar a vida deles em nome de Jesus, para a glória de Deus. Quero pedir pela vida do Rudinei, que o Senhor venha abençoar ele em nome de Jesus, para a glória de Deus também, e que Deus possa fortalecê-lo em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Jesus, pela sua palavra, por esse momento, ao qual o Senhor nos preparou nessa noite, para que os nossos olhos sejam abertos, Pai, de uma forma tão grande, que nós não conseguimos mais olhar para este mundo, mas olharmos somente para o Senhor. Não enxergarmos mais as dificuldades, as lutas, as condições erradas, mas enxergarmos a solução, enxergarmos o milagre, enxergarmos a promessa, a bênção do Senhor na nossa vida. Pai, oro nessa noite te louvando e te agradecendo por este momento, Pai, por cada vida que é representada, por cada pessoa que faz parte dessa família, desta obra, desta casa. Abençoa em nome de Jesus. É com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos os dias da sua vida. E o povo de Deus diz amém. Deus abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus.